estamos em direto. Eu aqui já tenho. É? Boa. Aqui. Ele estava à espera que eu só acabasse de escrever o tema da nossa conversa. Então, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma conversa do confinamento. Hoje tenho aqui a Celine Machado, enfermeira, que também pertence, se bem se recordam, anteontem estive aqui a Lia, que pertence à revista de saúde MagDoc. Portanto, a Celine também participa lá, a escrever sobre diversos temas, não é? E um Sim. deles que eu achei engraçado que vocês tinham no vosso Instagram foi de falarmos da pílula, prós, contras, de esclarecermos alguns mitos, não é? Sim. Antes disso, gostaria um bocadinho que descrevesses, se calhar, o teu percurso profissional, assim, muito resumidamente, e como te envolveste na MagDoc, por exemplo. Ok. Bom, eu sou enfermeira há 14 anos, vai fazer agora este ano. Trabalho desde o início no Correio Cabral, no início no serviço de cirurgia e agora posteriormente no serviço de transplantação. O meu percurso académico pós-licenciatura foi fazer um mestrado em saúde tropical. Daí passei para a especialização em enfermagem comunitária e saúde pública e construí um blog. Pronto, um blog com saúde em viagem e, entretanto, cruzei-me com a revista MagDoc e contactei com a Alia e perguntei se ela pretendia alguma parceria com a parte da enfermagem. E a partir daí colaboro mensalmente com o tema base da revista que ela escolhe mensalmente e eu tenho sempre um artigo associado a falar um bocadinho da parte da saúde da enfermagem relacionado com o tema da revista. Pronto, habitualmente é assim que funciona connosco as Muito duas. bem. Estavas-me a dizer a parte curiosa de que vocês não se conhecem pessoalmente. Não nos conhecemos pessoalmente, é tudo à base de mensagens, chamadas, e-mails. O máximo. Entretanto, porque cada uma tem o seu ponto geográfico diferente de residência, éramos para nos ter encontrado, entretanto aconteceu o Covid e pronto. Exato, exato. Hoje em dia é assim. Eu ia Sim, fazer não sei o quê, mas Covid. exato. Muito bem, muito bem. Porque neste ciclo de conversas, eu só convidei mulheres, a pílula é algo que nos toca bastante, porque a muitas de nós é-nos dada, literalmente Sim, dada, quando somos adolescentes, por diversas razões. Eu gostaria que abordasses aqui um bocadinho, ou seja, vamos ter sempre prós e contras, não é? Se a sim, gente abrir a bula da pílula, vai estar lá de que se calhar houve indícios de uma maior predisposição para haver um cancro da mama, mas por outro lado notou-se que havia mulheres que até num cancro do ovário sim. teriam tido a ajuda da pílula, ou seja, temos aqui uma dicotomia. A verdade é que perguntas, e isto eu dizia-te até em off, que é, quando nós somos adolescentes, e muitas vão estar a ver-nos, que perguntas é que nós podemos fazer ao médico para termos a certeza se aquilo é o que nós estamos a precisar? Pronto. Muitas vezes o que é que acontece? A pílula numa fase da adolescência é indicada quando existe um acne bastante intenso, por exemplo, ou quando existe uma perda, uma hemorragia vaginal intensa, por exemplo, também, ou as dores menstruais associadas. E às vezes esta prescrição de pílula acaba por ser um efeito compensador desse ciclo hormonal desregulado. Na adolescência, as hormonas todas borbulham, não é? Aquilo ainda não tem um ritmo passivo de nos acompanhar ao longo da nossa evolução. É tudo muito turbulento e muitas vezes esta prescrição é feita nesse sentido. E o que é que se tem em conta? Habitualmente é o peso, a idade e tentar perceber o que é que se passa efetivamente para essa prescrição. Nem sempre se vai investigar a causa, que era aquilo que estávamos a falar em off. A causa do acne pode não ter a ver só com uma parte hormonal, pode ter a ver com um problema cutâneo, efetivamente, e que é preciso um tratamento específico e não uma prescrição de pílula, porque acontece muitas vezes em que as adolescentes começam a tomar e existe ali realmente alguma melhoria, porque há uma regularização e isso faz com que haja menos sebo, não é? Menos hormonas em conflito, mas muitas vezes não é o suficiente, acaba por não ser totalmente eficaz. Ou no caso das hemorragias, às vezes o que acontece é efetivamente a hemorragia fica mais controlada, não é? Mas não se percebe o porquê, se é só um desregulamento hormonal ou se existe uma causa fisiológica. Podem haver imensas alterações a nível uterinas ou até vaginais que possam causar efetivamente essas alterações.
E o que é mais fácil, tendo em conta que se vai ao centro de saúde para este efeito, é a prescrição da pílula e seguir. Pronto. Muitas vezes é isto que acontece. Hum, Hoje em dia há mais do que uma no centro de saúde que pode ser dada. Sim, sim. Depois a médica poderá, se calhar, aconselhar melhor, Adequar, sim. sim, É assim, o leque é diverso, sim, mas dentro desse leque diverso há sempre uma que é destinada ou a futuras mães, ou a mães a amamentar, ou a adolescentes, ou porque não querem ganhar peso, porque ainda há muito este mito que muitas vezes a medicação hormonal faz então este aumento de peso, ou não querer fazer paragem, em que a pílula é tomada aos 28 dias sem paragem nenhuma, ou isso fez-me então sempre alguma impressão. há umas que são de 21 dias, com a paragem então com uma semana sem toma, isso tudo tem a ver com a dosagem da medicação. Isto é um medicamento, não é? Portanto, Exatamente. por isso é que eu estou a falar A assim, primeira assunção é: a pílula é um é um medicamento. medicamento, pronto, não é para ser tomado porque eu vou à farmácia pedir. Aliás, nenhum medicamento deve ser tomado assim, mas de qualquer forma, há uma à parte. Tem que ser uma coisa que tem que ter aqui algumas normas e algumas Algum diretrizes. cuidado, não é, Sim. também? Exatamente, portanto, essa dos 28 dias não se faz paragem, toma-se sempre, a outra dos 21 dias faz a tal pausa e depois tem que se ter sempre o cuidado quando é que se reinicia. Cada uma de nós tem um ciclo hormonal, cada uma de nós tem as suas características, portanto, a pílula que eu tomo pode não ser igual à tua, não é? Ou da minha irmã, por exemplo, ou da minha prima, portanto, tem que ser efetivamente adequado. O meu período menstrual também não é igual ao teu, portanto, há aqui coisas que têm que ser aferidas. Pronto, há pessoas que assim que terminam a toma de pílula começam logo com a hemorragia vaginal, há outras que terminam, fazem a tal semana de pausa, têm uma hemorragia vaginal, por exemplo, de um dia e voltam a ficar sem perdas, e depois acaba por variar conforme o nosso ciclo. E além do meu ciclo pessoal, não é? Eu tenho as coisas que interferem comigo mensalmente. O stress, o trabalho, o cansaço, algum episódio de doença, alguma alteração a nível do nosso sistema imunitário, por exemplo, pode causar aqui uma desregulação que não tem a ver nem com uma toma de pílula ou com uma prescrição, mas sim porque existe efetivamente estas alterações. Pronto. E ao longo do Ah, nosso crescimento como mulheres, em período fértil, não fértil, tudo isso acaba por interferir também com esta toma de medicação. exato, tudo interfere. Ah, quando se faz essa pausa e se tem, não se pode chamar a isso a menstruação, É a ou é? menstruação. Nós É a dizemos menstruação, hemorragia vaginal, mas é a menstruação, sim. ok. Pronto. Portanto, é a mesma coisa, não existe ali Sim, uma privação de, não. mas quando se toma a outra completa, estamos sim a privar o corpo. Depende. Acho que são tipo que têm um tipo um placebo, que serve para quê? Para não nos esquecermos de fazer a toma contínua. Depois existe essa que tu estavas a falar, que é habitualmente é a pílula da amamentação, que realmente mantém sem perda sanguínea. Pronto. Essa Ok. inibe efetivamente a hemorragia. Ok. Ah, Falávamos também, portanto, a minha relação, eu tomei durante muitos anos a Diane 35, Hum? que foi retirada do mercado, e foram muitos, muitos anos, até começarem a haver notícias, portanto, ela era dada no centro de saúde, de que faleceram mulheres com tromboses e que foram diretamente associadas à pílula. Às vezes podiam não ser, podiam ter má circulação sanguínea, podiam ter várias Sim. coisas, mas eu lembro-me que nesse caso eles retiraram-na do mercado porque foram diretamente associadas ao falecimento das mulheres. E ainda foram alguns casos. A verdade é essa: a pílula é um medicamento e tem propriedades, que eu até gostava que me falasses, que, portanto, transformam, por exemplo, a nossa corrente sanguínea. É assim, existe por exemplo, esse género de pílula, pela sua dosagem de medicamento, pode interferir aqui na parte da circulação, exatamente. Mas tem que haver uma predisposição da pessoa, geneticamente falando, em relação a essa alteração de perfusão sanguínea, por exemplo. Se eu não tiver nenhum problema e fizer essa pílula, é pouco provável que venha a desenvolver alguma trombose venosa profunda nos membros inferiores. Pronto, Ok. então tenho menos risco de desenvolver efetivamente essa doença. Portanto, tem que haver aqui uma junção de coisas. Mas muitas vezes as pessoas não sabem que têm essas alterações, não é?
Depende muito de se ficam com as pernas inchadas ao final do dia, muitas vezes associam a cansaço, se fazem retenção de líquidos, associam a não beber tantos líquidos, ou porque estiveram mais paradas, tiveram mais tempo de pé sem fazer algum tipo de caminhada. Depois é como tudo, nós acabamos sempre por desvalorizar porque não sabemos. Havendo um historial, havendo, por exemplo, a mãe ou a avó ou a tia que também já tinha esta alteração de circulação, possivelmente há uma investigação mais aprofundada, né? Sim, E nesse também, sentido. e também falávamos, por exemplo, do tabaco. Sim, O sim. tabaco em si Mulheres já é uma coisa má. fumadoras, isto era tipo a tríade, mulheres fumadoras com toma de pílula, com problemas de perfusão, possivelmente iam desenvolver uma trombose venosa profunda. Uma grande probabilidade disso Sim, acontecer, não é? sim, com direito a internamento e a medicação e pronto, Mas neste e caso, alguns qual cuidados é a pós. relação do O que é que tabaco? acontece? Sim, Pronto, o tabaco o que é que faz também? Altera a circulação sanguínea, pronto. Tudo isto o que é que promove? Isto vai dar mal, mas eu vou ter que dizer isto. Lembram-se do FER? A FER tinha um sim. trombo. Um trombo é tipo um coágulozinho, uma bolinha que se forma de sangue, que acabou por se aglutinar, não é? E que Numa depois, veia, certo? havendo estas alterações, o que é que acontece? O sangue tem esta dificuldade de circular, pode formar esse trombo que depois vai seguindo na circulação. Há trombos que são pequenos e podem ser inofensivos, há trombos maiores que podem dar essa trombose venosa profunda. O que é que acontece? Um dos vasos maiores a nível da perna começa a ficar inflamado, porque está entupido, começa a dar dor, dificuldade em andar, por exemplo, isto são alguns sintomas. Ou nos casos mais graves com alterações de outro tipo, porque isto não é só numa pessoa saudável que cai para o lado, não é? Não é isso que Exatamente, acontece. Num exatamente. caso mais grave, pode acontecer o que aconteceu, por exemplo, com o caso do futebolista. Efetivamente, se o Sim. trombo chegar à parte cardíaca, é N- importante, pode ter aqui um efeito importante. Sim, Exatamente. No meio disso também é algum azar, porque às vezes pode não acontecer, não é? Mas eu lembro, por exemplo, no meu caso, que a médica disse-me precisamente na altura, porque eu tinha isso, eu era fumadora, sim. tomava a pílula e tinha problemas de circulação e passava muito tempo no computador. Por isso, ela só me disse isto, ahm, que foi: não se admire de um dia chegar aqui com a boquinha de lado. E isto foi-me dito assim mesmo à bruta para eu perceber, e foi Sim, a única médica que na minha vida me explicou exatamente o que era. E eu na altura deixei de fumar, em primeiro lugar, e depois passado uns anos, acabei por deixar a pílula, porque fui lendo cada vez mais e senti que, podia arranjar outras fórmulas e que mesmo as sim. dores menstruais que eu tinha, se calhar mais valia tomar qualquer coisa após 2 dias em que tenho dores menstruais, do que tomar uma pílula para todo o mês. E então, mas isso é uma escolha que cada uma de nós Claro. pode e deve É assim, fazer, não é? para o medicamento estar à venda, tem que passar por. Olha, vamos pegar aqui no exemplo da vacinação do Covid-19. Um medicamento qualquer para estar à venda ou estar disponível tem que ter testes, não é? Para ser bioseguro para nós podermos tomar. Supostamente, para uma pessoa normal, sem sintomas, desculpa, sem doenças, Sem sem doença. alterações base, o medicamento é seguro para tomar, não é? Nós não vamos dizer assim, não se vai tomar a pílula porque. Não. Há situações em que sim, que se pode tomar. Eu, por exemplo, sou perfeitamente saudável, não tenho qualquer doença, tomo a pílula há quase, deixa-me fazer 15 anos e nunca tive qualquer tipo de alteração. Nunca tive uma perda fora da altura do período menstrual, não tenho grandes sintomas de pré-tensão menstrual, por exemplo, não tenho alterações a nível de hemorragia, portanto, é como se não tomasse, teria sim, porque tinha antes algumas alterações, tomando não tem qualquer tipo de alteração. Pronto, Pois, somos todas diferentes, não é? E por isso exatamente, interfere e lá está, cada uma de nós tem que decidir o que é melhor para si. sim. Hã, eu ia-te perguntar também uma coisa interessante que tinhas falado, que é, de muita gente dizer assim: "Eu ando a tomar uma que é mais fraquinha", Sim, ou que mudou muito bem. acomodou muito bem, não é? Pronto. Não há Hã, o dom muito bem nem o mais fraquinho. Isto tem tudo a ver com a hormona que está dentro da pílula. O ser mais fraquinho é, no caso, por exemplo, das mães a amamentarem, habitualmente a pílula é constituída por dois medicamentos, duas hormonas, pronto, que variam de dose para dose. Aliás, se tiverem curiosidade e colocarem anticoncepcional oral e puserem imagens no Google, vêm várias pílulas. Não é só o nome que muda, a dosagem também muda.
Pronto. Ok. Além como também muda, há pílulas em que todos os comprimidos têm a mesma dose, do primeiro dia ao último que se toma, há outras que têm 2 tipos de dosagens, há outras que têm 3, essas são menos usadas neste momento, mas ainda existem no mercado. Porque se abrirem a vossa pílula e virem os vossos blisters, há senhoras que vão ter pílulas que são todas da mesma cor, há outros que têm outro tipo de cor, é conforme a parte do ciclo menstrual onde nós nos encontramos, assim, são adequadas as doses da pílula que é comprada ou que é tomada neste caso. Portanto, nenhuma delas é igual, lá está, a minha pode ser mais fraquinha, porque tem ou menos ou mais uma hormona conforme aquilo que eu preciso, ou Exato. conforme aquilo como o estadio como é que eu tenho a dizer? Uma mulher com 30 anos está num estadio hormonal diferente de uma senhora que tem 45, 50, que se aproxima mais da menopausa. Assim como uma senhora com 30 anos tem um estadio mais maturo dentro do seu estado hormonal do que uma adolescente de 15 anos. Portanto, isto tudo acaba por se contrabalancear, daí as pílulas não poderem ser sempre iguais ao longo da nossa vida fértil, não é? Ou seja, depois, em conversa com as próprias médicas, podemos mudar e adaptar, não é? Sim. Isso. Um dos, eu não sei se é mito. Eu li no numa informação científica de que algumas mulheres, mas lá está, somos todas diferentes, consideraram que depois de pararem de tomar a pílula, ganharam mais libido sexual. Eu não sei se é esse controle hormonal que a pílula pode fazer no nosso corpo que pode levar a isso. Pronto. Além do controle hormonal que existe com a pílula, as nossas hormonas continuam a circular. Tudo junto pode efetivamente interferir de alguma forma. Ou não, porque não. Qual é o efeito da pílula? Não é? Qual é o ponto máximo que é que nós tomamos a pílula? Grande parte das vezes, não é porque temos alguma alteração de base, não. Não tomamos a Uhum, pílula porque não queremos engravidar. Se uhum. retirarmos esta preocupação do não posso engravidar, não posso engravidar, tenho que tomar a pílula, tenho que tomar naquela hora, porque senão não vai fazer efeito. Até que ponto é que isso não interfere também? É no nosso subconsciente, não é? Pois, Pode ser eu essa a nunca explicação, por exemplo. nunca tinha pensado nisso, de facto. Porque é uma coisa inconsciente, não é? Quem tem o hábito de tomar a pílula ao deitar. Às vezes há pessoas que nem conseguem dormir porque sabem que falta ali qualquer coisa, mas não se estão a lembrar o que é. Depois acendem a luz, tipo, não tomei. Outros precisam E pôr lembrete, por exemplo. sim. Eu gostava de falar disso, lá está, porque até podemos estar a falar para pessoas mais, jovens, do cuidado que se deve ter em tomar, certinho, porque lá está, é um medicamento, deve-se seguir exatamente o que está escrito no papel e, na condição de nos esquecermos, o que é que podemos fazer? Pronto, o esquecimento. Então, a pílula tem que ser tomada todos os dias à mesma hora, mais ou menos, não é? Depois temos um intervalo aqui de 12 horas, ou seja, 12 horas para a frente. Imagina, eu tomo a pílula às 9 da noite. Estava muito cansada, no meu caso, sou enfermeira, veio sair de turno, acabei por adormecer, não tomei. De manhã posso tomar, não há problema nenhum. Depois depende da fase da pílula em que estamos, ou seja, qual é o dia de toma. Estamos no primeiro, segundo, quinto, 10º dia pós início. Precisamos de saber, além do estadia da fase em que estamos a tomar, e o que é que temos que fazer efetivamente a seguir. Dependendo do sítio onde estamos, pode ou não interferir com uma possível gravidez. Se a pílula é só tomada para controlo, por exemplo, da hemorragia vaginal, de algum sintoma do tal do acne, não tem interferência nesse sentido, no facto de querer engravidar, aí sim é como se fizéssemos reset e temos que reiniciar tudo de novo, quando há esse esquecimento superior a 12 horas, conforme lá está o sítio onde nós estamos a fazer a toma. Se for, deixa-me ver aqui, que é para não dizer as neiras, se os esquecimentos ocorrerem na primeira semana, ou seja, do primeiro ao sétimo comprimido, a eficácia da pílula fica efetivamente comprometida. E o que é que acontece? Nos 3 dias anteriores a estes esquecimentos, pode haver aqui o risco de gravidez indesejada, e aí pode ser aconselhado ou não a toma do anticoncepcional de emergência, a tal pílula do dia seguinte. Que eu também gostava que falasses um bocadinho daqui a Além de pouco. que, a partir do momento em que volta a tomar, porque depois podemos voltar a tomar a partir do dia em que demos conta e voltamos a fazer a toma, os 7 dias para a frente não há proteção de gravidez. Portanto, tem que haver uma proteção adicional. O método barreira, por exemplo, o preservativo.
Uhum. Pronto. Pra- Além de falarmos de tudo isto, para uma coisa, ou seja, o que é que a pílula faz ao nosso corpo para que a gente não engravide? Ou para que essa possibilidade não exista, porque ela não é 100% garantida, não é? O que é que a pílula está a fazer ao nosso corpo? Então, eu não trabalho todos os dias com pílulas. Deixa-me Sim. aqui, que é para dizer aqui isto tudo bem. Interfere aqui com a parte da nidificação, ou seja, não permite que o útero, mesmo que haja um óvulo, não é? Que o óvulo possa nidificar. Isso quer dizer o quê? Que o óvulo possa agarrar aqui à parede do útero e ficar aqui a nidificar com uma possível gravidez. O que acontece é que o útero descama, não é? Não deixa então esse óvulo nidificar e acontece então o tal período menstrual. Muito bem. Basicamente, assim muito rápido, é isto que Sim, sim, acontece. sim, foi perfeito, foi perfeito. A pílula do dia seguinte. É uma coisa um bocadinho controversa, por exemplo, se nós formos a uma farmácia pedir a pílula normal, podem exigir-nos uma receita médica. No entanto, a pílula do dia seguinte, não. Que não me parece que seja adequado. Porquê? Porque este tipo de pílula não deve ser tomado como contraceptivo de emergência, deve ser uma coisa consciente e para este tipo de esquecimentos e para uma situação efetivamente que seja difícil de controlar por qualquer razão, ou por esquecimento, ou por doença, porque uma diarreia, os vómitos podem aqui prejudicar Deixar. a eficácia da pílula. Uhum, uhum. E então aí sim a pílula do dia seguinte está adequada. Como contraceptivo de emergência não é a melhor forma e porquê? Porque em termos de impacto hormonal é bastante mais intenso do que a toma de pílula normal, que tem uma dose ali mais certinha, não é? Que nos acompanha ao longo de todo o ciclo, enquanto que aquilo é como se fosse um boom de hormonas para contrariar tudo o que possa estar a acontecer. Além de que tem uma eficácia subjetiva, porque deve ser tomada quanto mais eficaz, quanto mais perto estivermos da hora da relação sexual não protegida. Portanto, tem eficácia até 3 dias, não é? Até aos 72 horas, sendo que todos os dias vai perdendo eficácia em termos de percentagem. Quanto mais cedo a tomar, melhor, mas não é aconselhado fazer disso um hábito, ou Sim. porque de facto E mexe depois não muito com o consegue nosso haver corpo, não controlo. é? Porquê? Uma vez que eu posso comprar sem receita, eu posso correr as farmácias todas do bairro. Ninguém vai saber que eu comprei. E isto Exatamente. acontece muito nas faixas etárias mais novas, né, dos adolescentes, e realmente não é que não haja segurança, há segurança na toma sim, mas não como forma de controle de natalidade, não. Sim. É para uma emergência. Exatamente, e se calhar de uma toma que pode tornar-se habitual e que não Sim, convém, porque traz mazelas para o corpo, não é? Porque sendo é a bomba que o é. tal boom hormonal. Pronto. É uma contracepção de emergência que deve ser tomada numa emergência. E uma emergência não pode ser todos os dias, deste tipo. Ok. Isto aqui era o que é que. Atenção que eu não estou a falar mal da minha profissão, nem dos cuidados que são feitos nos cuidados de saúde primários, mas deve Não, haver não. aqui alguma educação sexual, tanto nas escolas, como incentivar os jovens a ir à consulta de planeamento familiar. Isto tudo é explicado e reexplicado. As enfermeiras estão sempre disponíveis para atender. Eu Não tenho nesta fase, apanhado ok, enfermeiras pronto, porque impecáveis. a fase de pandemia faz com que os cuidados de saúde primários também fiquem sobrelevados e nem sempre conseguem dar este tipo de Exatamente. resposta, mas num período anterior, e espero que num período posterior a esta pandemia, há sempre esta disponibilidade. Os jovens podem ir à consulta de planeamento familiar sem informar o encarregado de educação, têm efetivamente acesso a contraceptivos de barreira, que a pílula só protege contra uma gravidez indesejada, não Portanto, o que protege contra querias qualquer dizer tipo de é que doença sexual transmissível. o menor pode ir sem ter que ir acompanhado, por Sim, exemplo, ou sim, seja, sem ter sim, esse receio de agora vou ter que sim, dizer aos meus pais para ir ao médico, não. Podem ir e quanto mais souberem, mais se sim, protegem de várias coisas, não é? Isso é muito interessante. Outra sugestão que eu posso dar é: não tenham vergonha de perguntar o que quer que exato. seja, porque eu lembro-me que tinha. Quando lembro-me que tinha, mas não, perguntem as coisas porque faz-nos falta esse tipo de informação para ficarmos mais clarificados, e sobretudo a nós mulheres, porque nos toca
Ainda não existe uma pílula para o sexo masculino, por isso toca-nos. Não, não existe comercializável aqui, pelo menos na Europa, daquilo que eu tenho conhecimento. Nos Estados Unidos existem várias tentativas de comercializar, mas acaba por não ser uma coisa que os homens aderem. Primeiro porque está muito ligado à parte feminina, não é? E depois porque eu penso eu que para eles não deve ter assim grande utilidade no pensar, não é? Porque não faz muito sentido. Porque a parte hormonal somos nós todas que acabamos por ter, e então há A sempre gravidez, este neste de se caso. responsabilizar da situação, Sim, sim, sem habitualmente. dúvida. Mas sim, existe sim, mas não é uma coisa que em termos de. Mas é estranho porque é que ainda não chegou assim a um maior público, não é? Parece que ficou assim Sem ali. falar, sem querer dizer, falar mal de ninguém, não é? A indústria farmacêutica não deve ter interesse nenhum. Ok, ok. A nível Se fosse de rentável, sempre já estaria a funcionar em todo bufufa. lado. Então, aqui nos mitos, só para nós, que vocês têm, tinham no Instagram, que era mitos da pílula, por exemplo. Mito 1: a pílula não regula os ciclos menstruais nem nos ajuda a ovular, dizia aqui. A pílula coloca o corpo da mulher em stand-by, ou seja, por isso é que muito provavelmente, quando se para a contracepção hormonal, os mesmos sintomas ressurgem. E eu lembro-me que até também falei isto com a Alia, que muitas vezes a pílula pode, em certos casos, estar aqui a esconder problemas, que as mulheres tenham, não é? Portanto, é isso que estávamos a falar. Ir ao médico, pedir uma pílula porque se tem uma hemorragia vaginal muito intensa ou muito prolongada, com um fluxo bastante intenso, ou diário bastante prolongado, e acabar por prescrever a pílula pode não resolver efetivamente a questão. Se não soubermos efetivamente o que se passa. Existem montes de alterações a nível do útero que não são visíveis, porque não conseguimos efetivamente visualizar, e que um dos sinais pode ser efetivamente esta hemorragia. Uhum, E às vezes só a prescrição de pílula, além de não resolver, não resolve em termos de hemorragia e não resolve o problema base do porquê de haver aquela hemorragia. Pronto. exatamente. É uma das coisas que pode acontecer, por exemplo. Uhum. Aqui no mito 2 diz: a pílula induz-nos a um ritmo de 28 dias, iludindo-nos, ou seja, de certa forma, Sim. porque pode estar a camuflar o diagnóstico, ou seja, tens acne, porquê? Não é? Devemos Sim. também perguntar isso: que tipo de alimentação é que nós Muitas podemos vezes o acne está usar? relacionado com doença dermatológica e não com favor hormonal. Não quer dizer que isso não aconteça. Sim, Atenção. pode Mas haver uma ligação, mas também pode não haver, por pode isso. ser só uma coisa a nível dermatológico. Uhum, uhum. Ou seja, tens dores menstruais, tenta saber o porquê, e por trás desses sintomas poderá Isto é tipo aquele mito os bebés quando nascem os dentes têm sempre febre. Não está cientificamente comprovado, mas cá há bebés que efetivamente fazem febre por uma irritação, por uma inflamação, fazem. Ok. Mas é a mesma coisa. E depois também, fala aqui, se com a pílula não há ciclo menstrual, então também não há ovulação, isto é o mito 4, e sem ovulação não há pico de progesterona e, portanto, surge o ganho de peso, o decréscimo de líbido ou as alterações menstruais. Ou seja, já falamos um bocadinho Sim, disto tudo, não é? Mas também ainda não tínhamos falado disto do ganho de peso, que muitas vezes pode estar associado por nos mexer sim. hormonalmente, não é? Hormonalmente, se nós estamos mais frágeis, não é? Mais. Não é frágeis que eu queria dizer, agora não me vem a palavra. Carentes, Ok. é isto. Muitas vezes o nosso reflexo para compensar essa carência é a comida, porque é mais coisa de mais fácil acesso. Eu falo por mim, por exemplo, que tenho um ritmo de trabalho bastante acelerado. Às vezes é mais fácil conseguir suplementar aqui a minha carência com uma comida que eu gosto. Grande parte das vezes é uma gludice, seja de chocolate, rica em Eu açúcar, também, eu ou também. queijos, natas, bacon, essas coisas assim. Portanto, é mais fácil consolar-me, entre aspas, com isso, do que tentar arranjar alguma outra coisa que combate esta carência. Pronto, e assim Uhum. fica resolvido, eu fico satisfeita. E o que acontece? Eu fico mais gordinha. Além de que há sempre alguma retenção de líquidos, atenção, nessa altura também. Pronto, É? sim. E habitualmente dá então esta sensação de aumento de peso, que às vezes não se reflete na balança. Nós é que nos sentimos assim mais inchadas, assim mais.
e Sim, não tem principalmente nos efetivamente um primeiros dias, não reflexo de é? peso. Exatamente, exatamente. Isso até falei, com a Alia de alguns dos sintomas que nós, podemos ter. Eu só gostaria de frisar que, sendo a pílula um medicamento, falem com os vossos médicos. Isto que nós estamos a ter aqui somos só 2 mulheres, A trocar a ideias. falar, a trocar ideias, a falarmos e até conseguimos também falar da nossa experiência, mas não se esqueçam de falar com os vossos médicos e de servem estas ideias precisamente para percebermos que nós somos todas diferentes e que por isso devemos procurar o que é melhor para nós e para o nosso corpo, não é? Exatamente. Ok. Obrigadíssima, Celine, De por todas nada. as explicações Obrigado eu pelo convite. e pela conversa. Beijinhos, muito bom trabalho. Obrigada. Sei que neste momento está a ser mais do que o que toda a gente quereria e Sim. muita força para vocês todos. Beijinhos, Obrigada então. até à Adeus. próxima. Vou então acabar aqui a transmissão ao vivo no Facebook. Obrigada a todos por terem estado também desse lado para mais uma conversa. Amanhã há mais.